No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio: IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Company e Expo Minério 2024. Exposição, Congresso e Negócios, de 7 a 9 de novembro em Cuiabá. Olá, amigos, eu sou Rafaela Padilha e estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast Mineral. Sejam muito bem-vindos. Olá, eu sou Disney de Paula e é sempre uma satisfação estar aqui para bater um papo com vocês, para falar sobre mineração. E o tema de hoje é a apuração do ouro sem a utilização do mercúrio. Isso é possível? E quem vai nos explicar sobre esse assunto são as nossas convidadas de hoje. Isabela Adjani Sela Silva, que é química responsável pelo projeto de lixiviação desenvolvido pela Cooperativa de Desenvolvimentos Minerais de Poconé, Cooper Poconé. E também a engenheira de Minas, Dayana Araújo Oliveira. Sejam bem-vindas ao podcast Mineral. Muito obrigada, muito obrigada. É uma satisfação recebê-las aqui. E a gente, como tem de praxe aqui no nosso podcast, gostaríamos de conhecer um pouquinho sobre a história de vocês e também como que vocês entraram nesse mundo da mineração. Um mundo que é tão masculino, né? E hoje, falando nisso, antes que elas respondam, o nosso podcast hoje está recheado só de mulheres, né? Eu estou aqui de atrevido. Prepare-se, porque o papo vai ser longo. Eu sou engenheira de Minas, formada pela Federal aqui de Mato Grosso, me formei em 2022, mas já atuo na área de mineração tem alguns anos. Meu primeiro contato com mineração foi em 2010, aqui na Baixada Cuiabana mesmo, com extração de ouro. E desde então, estou aí na área de mineração, é o que eu falo. Quem se aventura pela área da mineração não consegue mais sair, né? E Isabela também foi a mesma paixão, assim. Fui resgatada, né? Eu sou química, eu me formei também aqui no estado, na Federal, aqui em Cuiabá, inclusive. E eu já trabalhei com alguns projetos, mas eu fui trabalhar com mineração em 2022. Fui convidada, né, para participar desse projeto, a partir da iniciativa do André, como presidente da cooperativa. Botei 2 dedinhos e nunca mais saí, né? Então, firme e forte com a DAI, aprendendo muito e tentando conciliar aí as duas esferas, né? Da mineração e da química para entregar um resultado legal. E é desafiador ser mulher nesse meio de mineração? Com certeza. A nossa equipe ela é formada por, engraçado, 2 mulheres e 2 homens, né? A equipe de tecnologia da cooperativa. Tem o Thiago, que é engenheiro químico, ele não pôde estar aqui. E tem o Júnior, que também é o nosso futuro engenheiro de Minas. Então, a nossa equipe é bem balanceada, né? Mas todos os dias é um desafio para nós mulheres nesse setor aí de mineração. Sem dúvida, é uma aprovação diária. Eu gostaria que a gente explicasse para o nosso público agora como é que é esse projeto que vocês estão desenvolvendo, lixiviação. Para mim é uma coisa nova, eu não conhecia. Lixiviação. O que é lixiviação? Vamos explicar para quem é leigo no assunto. Para a gente simplificar, a lixiviação é a dissolução de um metal, no nosso caso, né? Como a gente trabalha com ouro, é a dissolução desse ouro numa solução de modo que eu possa recuperá-lo, de modo que ele não se mantenha em solução. Basicamente, isso é lixiviação. Qualquer que seja, o uso de mercúrio, por exemplo, é uma lixiviação? Não, aí é uma outra técnica, né? A lixiviação é a partir de um agente lixiviante que provoca essa oxidação do metal. Essa oxidação é eu tirar ele, vamos pensar assim, daquele estado sólido e converter ele num estado iônico, que é quando ele está em solução. Com o mercúrio é a formação de uma liga. Aí é um outro processo. Isso, um processo um pouquinho diferente. Ele vira um líquido, né? Aí depois você precisa colocar um outro agente químico. No caso da lixiviação, isso, o ouro é transferido para a solução. Pensa que a gente está colocando partículas de rocha que contém ouro, e aí visivelmente. E quando ele passa por esse processo de dissolução, ele se torna iônico. Então, aquela solução que vai ser formada, ainda que enriquecida em ouro, a gente não consegue ver esse ouro.
Assim como na água mineral, a gente tem diferentes metais e eles estão dissolvidos e diluídos na água e a gente não consegue perceber. Mas se eu aplicar uma técnica, eu consigo separar eles dessa água mineral. E qual que é esse componente químico que é usado na lixiviação? Existem vários. A gente tem na literatura uma ampla possibilidade de agentes lixiviantes, mas, no nosso caso, a gente vem trabalhando com cianetos. E aí tem duas possibilidades, o cianeto de sódio e o cianeto de potássio. Ambos vão ter o mesmo efeito, aí a diferença é só dependendo da característica do minério. Para alguns, é melhor a gente usar o cianeto de sódio e para outros o de potássio. O uso desse componente, desse método de extração, né? Porque, na verdade, vai separar o ouro das impurezas. Ele é menos nocivo ao meio ambiente, porque o cianeto é um veneno também, né? É tóxico. Ele é menos nocivo do que o mercúrio? Na verdade, o cianeto ele é passível de ser tratado. Então, a gente pode converter ele a uma forma que não tenha toxicidade, diferente do mercúrio. O mercúrio deixa traço em tudo aquilo que ele vai tocando. Então, tudo que tem contato, a gente chama de contaminado, porque a gente não consegue eliminar 100%. Diferente do cianeto, que a gente consegue submeter ele a sucessivas lavagens e a ação da própria luz ou uma oxidação natural já neutraliza essa atividade de toxicidade dele. Vocês desenvolveram só para saber, há quanto tempo vocês estão usando? Desde quando esse processo está sendo usado pela Cooper Poconé? Usado, propriamente dito, em 2022, que a gente teve a primeira planta. Mas a Cooper desenvolve um trabalho, um estudo bem profundo, com isso já tem 7, 8 anos, mais ou menos. Então, não é tão recente assim. A implantação, né, da estrutura e a utilização da técnica pelos cooperados é que é recente. E todo o processo hoje é de lixiviação ou existe outro processo dentro da cooperativa? Não, na verdade, os empreendimentos ainda fazem uso, né, da central de amalgamação, e, enfim, com tudo aquilo que vem sendo desenvolvido, ainda a gente não tem um resultado para entregar para eles e eles, como a gente vinha conversando, aceitarem uma substituição. Então, a gente vem fazendo... Não entendi. O resultado não é tão garantido quanto o do mercúrio na central de amalgamação? Amalgamação. Exato. Amalgamação. É um nome estranho, né? Lixiviação, amalgamação. E tudo a gente tem um cenário em que os empreendimentos da cooperativa ainda fazem uso do mercúrio. Isso. E a gente está sofrendo uma transição para o uso da lixiviação. Então, esse é o cenário hoje dos empreendimentos da cooperativa. Como da maioria do segmento da pequena e média mineração, né? Então, hoje a gente ainda tem a central de amalgamação, que é onde faz o uso do mercúrio, e a gente tem a central de teste tecnológico, que é onde a gente está desenvolvendo esse processo de lixiviação. Ele é mais oneroso do que o outro processo? Como é que funciona? Em termos de equipamentos, sim. A gente precisa de uma estrutura um pouco melhor. Mas aí, essa própria solução que a gente usa, a gente consegue reaproveitar, o reagente é mais barato. Tendo em vista a situação que a gente tem de mercado para mercúrio hoje, usar o cianeto é muito mais viável, digamos assim, porque hoje a gente não tem compra de mercúrio autorizada, por exemplo. Então, o custo mesmo do processo vem do equipamento, que precisa ser utilizado. Mas em termos de reagente é muito menos oneroso. Mas quais são os principais desafios para utilizar esse equipamento hoje dentro do sistema que vocês trabalham? É convencer realmente o pequeno minerador a utilizar o equipamento ou o valor dele para implementar dentro de um projeto de pequena mineração, por exemplo? Eu acho que a gente tem vários fatores para responder essa pergunta. Certo. Né? Acho que, claro, que o investimento é um valor considerável, né? O minerador ele já está acostumado a fazer com o mercúrio já tem décadas, então é um negócio novo para ele, uma mudança de cultura, né? Quando a gente vem com essa proposta de lixiviação, é uma técnica que ele ainda não domina, né? A lixiviação, então é um processo químico que ele ainda não tem conhecimento, né? Por mais que a cooperativa tenha toda uma equipe de apoio, o minerador, eu acho que ele ainda se sente um pouco inseguro dessa mudança, né? Resistente. Né? Eu não digo resistente, porque todos os caminhos estão levando para essa mudança mesmo, né? Então,
Acho que... Assim, e tem outros fatores também, questão de recuperação, do tempo, né? O tempo, a aplicabilidade, quando a gente compara com o que eles vêm utilizando, né? O uso do mercúrio, ele é tradicional. É uma cultura, o pai, o avô, e como a Dayana citou aqui pra gente, o gargalo é tempo, porque é o que é importante para eles, né? O que conduz, o que orienta a atividade deles, principalmente em lavra, é saber se o material é bom ou não, se produz alguma coisa expressiva em termos de teor de ouro ou não. E aí ele precisa dessa resposta o mais rápido possível, né? Aí, com o passar dos anos, a gente tem uma legislação um pouco mais rígida quando se trata do uso do mercúrio. E o minerador precisa estar atento, o garimpeiro precisa estar atento para essa mudança na legislação, que daqui mais alguns anos, não vai tão distante assim, ele vai sair do mercado e você não vai poder mais usar o mercúrio. Então essas tecnologias vêm para ajudar, né? Eu até estava comentando no pré-podcast aqui, que hoje tem a mesa vibratória, que é um auxiliar, mas ainda precisa de alguns ajustes para atender aquela necessidade do minerador de fazer o processo mais rápido, como o mercúrio já entrega hoje. A lixiviação também é um processo mais lento do que a amalgamação. Exato. Maria, tá amarrado. Ela pensando assim, que a gente tem tempos de amalgamação de 50 minutos ou até inferiores, né? A gente precisa de um tempo maior. Entretanto, quando a gente compara as duas técnicas, além da gente falar do aumento da pureza do ouro que é produzido no processo de lixiviação, a gente também pode falar da quantidade, né? O ouro que está naquela solução, ele vai ser recuperado em maior quantidade do que quando a gente compara com a amalgamação. Então, são duas situações. Além de maior quantidade de ouro recuperada, o teor, a pureza... Ele é mais puro do que... É isso mesmo. Eu tenho uma dúvida a respeito da separação dos metais, né? No ouro você tem ferro, você tem prata, outros minerais, outros materiais ferrosos também, que nesse processo é possível separar todo ele de uma vez só? Ou ele tem que, depois de tirar o ouro, tem que passar por outro processo? Qual que é a química? A lixiviação, ela vai dissolver, digamos assim, todos os metais que estão ali. Então, eu posso ter lixiviação de prata, lixiviação de cobre, lixiviação de ferro. Tanto que a gente chama esses agentes de cianicidas, porque eu estou consumindo cianeto. Entendi. Que eu quero que seja consumido somente com ouro, porque daí o meu processo se torna cada vez mais interessante. Eu tenho uma redução menor ainda, né, de custos. Mas esses metais também formam complexos com o cianeto que está ali. O negócio é o pós-lixiviação, né? O que vai acontecer quando eu terminar meu processo de lixiviação? Porque depois da lixiviação eu tenho a formação de uma solução enriquecida com metais. Uhum. O meu metal de interesse é o ouro. O que eu vou fazer para tirar esse ouro da solução? E aí a gente tem diferentes tratamentos, né, para essa solução. A gente pode adsorver uma coluna de carvão para depois fazer um tratamento desse carvão por diferentes vias. A gente pode aplicar uma diferença de potencial, que é o que a gente chama de fazer eletrodeposição, né? Eletrodeposição é quando a gente recobre um catodo, né, um ponto positivo de uma célula eletrolítica, com o ouro que está em solução. Ele se deposita sobre essa superfície. E além disso, a gente tem técnicas de precipitação, que usa o mesmo princípio de diferença de potencial, mas é adicionando um outro metal, como o zinco. O zinco é muito usado, né? Mas a gente também pode usar com outros compostos, como metabisulfito, e todos eles vão ter uma recuperação interessante para ouro, né? Então, só para... Assim, o nível dessa conversa aqui é muito alto, Rafa. Eu tô perdida. Só para eu entender de forma mais simplificada. Vamos lá. O cianeto derrete tudo. Aí depois você usa um outro mecanismo para separar esses metais. Isso. Pronto. Ele vai derretendo, liberando, e depois eu me viro para recuperar o metal que eu tenho interesse. Eu posso fazer a mesma coisa para recuperar cobre. Entendi. Aí vai depender da sua área de intenção, isso. Entendi. Agora vamos falar da questão ambiental. Ambientalmente correto
é o mercúrio ou é o cianeto? Não, porque você fala em cianeto, vamos lá. Não, porque o que assim, as pessoas pensam? quando você fala Veneno. Quando você fala também do mercúrio, o pessoal pensa que é veneno. Na verdade, é um químico, né? Só que hoje, a gente conversou também sobre isso, a forma que é usado é num circuito fechado. Todo esse processo que a gente está falando aqui é tudo feito numa central de amalgamação, que tem toda a licença ambiental para fazer isso, né? Tem essa preocupação. Não é mais como se fazia antigamente. É importante a gente deixar claro isso, né? E eu acho que é importante falar uma outra coisa. Você falou para mim, a gente sempre fala isso, é proibida a venda do mercúrio. É proibida, você não se compra mais mercúrio no Brasil hoje. Como que as pessoas que estão ali, porque tem muita gente que nos assiste, que nos ouve também, que a gente está na rádio, em Peixoto, e que conhece, e que sabe como funciona o processo. Mas alguns curiosos também nos assistem. Então, eu queria que vocês falassem como é que é feito esse processo de aquisição de mercúrio no Brasil, se a compra hoje não é liberada. Então, eu posso falar para você como era feita. Porque hoje não se compra mais. Então, vocês trabalham com estoque. Quem tem mercúrio usa e faz fez compras passadas. Hoje você não consegue mais. Hoje quem usa e recupera e reusa, fica no reuso. Exatamente, foi o que a gente já até comentou. A gente tem estudos e dados coletados em campo de uma recuperação de mercúrio de cerca de 98% do mercúrio utilizado no processo. Tá, mas a recuperação não é eterna. Uma hora o produto deixa de perder essa capacidade. Sim. Mas quem controla, né, a compra e venda, né, comercialização do mercúrio é o IBAMA. Né? Então, todas essas tratativas eram feitas através de um sistema criado pelo IBAMA. Não, eu digo assim, se não existe mais essa possibilidade de compra, a gente tem até um tratado de Minamata? Convenção de Minamata, que uma hora vai ter que deixar de ser usado, ele não vai mais poder ser usado. E a reutilização dele, tem tempo, você consegue reutilizar, você falou que tem até 98%, mas uma hora não consegue mais reutilizar aquele mercúrio, ou seja, ele está fadado a sair do mercado. Mais cedo ou mais tarde não vai ter mais como você utilizar esse processo. Então, assim, hoje as pessoas precisam de novos meios, de encontrar outros meios, porque uma hora vai acabar, não vai ter mais como utilizar o mercúrio, né? Sim, isso. E é isso que vocês estão procurando na Cooper Poconelli. E o cianeto é o meio mais viável que vocês encontraram, mais barato, mais acessível? Então, as tratativas desse projeto, né, da cooperativa, dessa central de teste tecnológico, ela já vem há 8 anos. Há 8 anos atrás, a gente não esperou chegar nesse momento, né, de sufoco do mercúrio para trazer alternativas para os cooperativos. Já se antecipou a tudo isso. Há 8 anos a gente começou as tratativas desse projeto de lixiviação, e aí agora também tem esse negócio da mesa, né, da mesa vibratória. Que também tá bem engajada. Isso já está dando certo, a gente já tem empreendimentos dos cooperados que estão fazendo a utilização da mesa e já estão, assim, nós já estamos licenciando para a utilização do cianeto. Então, é uma alternativa? Sim, é uma alternativa a utilização do cianeto. Dentro dessas alternativas, o que tem mais de inovador para tirar esse sistema? Para purificar. Purificar e tirar o mercúrio do sistema. Eu queria só te falar uma coisa que a gente já entrevistou aqui, inclusive, não sei se você com certeza tem conhecimento, né? Se eu que sou que é a respeito do uso de pau de balsa. Então, eu ia citar o projeto da Cogavep, né? Que é lixiviação com o pau de balsa, né? E o princípio é o mesmo, o que muda é o agente lixiviante, né? Que no caso é o pau de balsa, que ainda está em processo de análise. É uma parceria da Cogavep com a Embrapa Brasil. Projeto que a gente aguarda em breve. Até conversei com o Matheus lá, que é da Cogavep, para trazer ele para explicar como é que está esse processo hoje, que é mais uma alternativa para tirar o mercúrio do circuito. E a gente busca tecnologias e entender também esse processo sem a utilização do mercúrio, que é difícil. É difícil. Não é fácil. Porque o que a gente está falando aqui de lixiviação é um processo caro. A gente está falando de usar o pau de balsa, ainda não está pronto. E o mercúrio ainda é a alternativa mais viável. Por mais que se tenha todo esse cuidado com a central de amalgamação, a perca também é mínima dentro dessa central, né? Pelo que
tenho de conhecimento aí, chega a 3% só, que ele fica até nos próprios recipientes que são usados ali para minerar e no rejeito. É isso, né? Mas vocês conhecem alguma outra alternativa viável? Dentro da CTT, o objetivo, né, da central é buscar essas alternativas. Então, assim, depois da difusão da utilização da mesa concentradora, né, pelo menos na região de Poconé, a gente percebeu uma redução de concentrado muito grande. Então, a gente sabe que a lixiviação ácida também funciona. Ela não precisa ser só uma lixiviação com solução cianetada, né? Então, a utilização de alguns ácidos também vem sendo avaliada, digamos assim, pela nossa equipe, né? Então, a gente estuda esse concentrado de mesa por ter um volume muito menor e um teor bem interessante, bem mais interessante, né? A gente estuda o que seria viável para cada empreendimento. Então, tem gente que vai ser interessante utilizar o cianeto, tem gente que vai ser interessante a lixiviação ácida, e aí vai depender também até da própria estrutura do empreendimento. O que aquele empreendimento oferece para que a gente possa executar as técnicas. E pensando nisso, pensando que cada empreendimento vive uma realidade, a gente vem nesses processos de licenciamento que a Daiana falou. A gente já está à frente, tentando já, diante dos órgãos pertinentes, né? No caso desses reagentes, os órgãos controladores são o Ministério do Exército. Então, a gente pede uma concessão de certificado de registro para o Exército, para a utilização dos cianetos. E como a gente tem utilização de ácido também, também tem autorização do Exército e da Polícia Federal. Então, a gente está adiantando esses trâmites para atender o cooperado diante da situação que a gente está hoje. Aí o cooperado, como é que vê tudo isso no dia a dia de vocês? Porque existe uma questão cultural, né? Está enraigado a questão do mercúrio. Mas olha, as coisas, assim, o cenário está muito promissor. Hoje, nós já temos mais da metade dos empreendimentos da Cooper Poconé licenciados. Maravilha. É um grande avanço. Eu acho que no estado de Mato Grosso, eu acho que a cooperativa mais avançada nisso é vocês, né? Montaram essa... Dá pra falar, relacionada à pequena mineração, né? Não conheço, a gente tem conhecimento de outras cooperativas, mas esse sistema que vocês estão implantando é pioneiro aqui no estado de Mato Grosso, para o pequeno minerador. A cooperativa tem bastante história, né? Então, assim, é natural que algumas coisas sejam desenvolvidas de forma pioneira, né? Antecipada, que tenha uma ideia um pouco antes de deixar chegar, como a Daiana comentou, né? Deixar chegar na situação em que estamos para pensar numa alternativa. Então, acho que é natural a gente ter. Agora, eu gostaria de ouvir de vocês a visão dos profissionais da área a respeito da mineração no estado de Mato Grosso, na Baixada Cuiabana, o que ela vem fazendo para se desenvolver e se tornar tão diferente das outras que a gente acompanha pelo Brasil. Primeiro, a gente tinha uma equipe composta por geólogos, um agrônomo, e eu acho que o começo de tudo, né? Logo depois vieram o pessoal... Os profissionais. Outros profissionais. Então, já com esse olhar aí de recuperação de áreas degradadas, né, preservação de áreas de preservação permanente, manutenção das áreas de reserva legal. Então, já veio esse outro olhar, né? Logo depois veio o pessoal das barragens, né, que faz o monitoramento das barragens. Do rejeito. Do rejeito. Então, já veio uma coisa para complementar a equipe, né? E aí, depois veio a equipe de tecnologia, né, que a gente vem trazendo aí fazendo esses testes, trazendo essas novas ideias, novas tecnologias para a apuração final do ouro, né? Que a gente está, assim, sempre aprimorando os trabalhos, né? Cada vez mais pensando no futuro, né? Perfeito. E outra pergunta que eu quero fazer para vocês a respeito do que vocês pensam sobre rastreabilidade. É um assunto que a gente fala muito aqui no nosso podcast, e aproveitando vocês que estão do setor, o que vocês entendem, acham importante sobre esse assunto? Rastreabilidade. Como é que está hoje? O que vocês têm acompanhado? O que vocês entendem que deve ser feito para melhorar essa questão da rastreabilidade do ouro? Que também é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. E com essa tecnologia que a gente vem trazendo, né?
em parceria com os cooperados, né, cooperativos cooperados, tem também a empresa MJN, né, a Brastorno, que são as nossas parceiras, né, em trazer essa tecnologia para Mato Grosso. E com esse ouro aí, nessa pureza que a gente vem conseguindo com esses resultados, é um caminho sem volta mesmo. Eu falo porque eu acompanhei também aqui na Baixada Cuiabana um trabalho feito, inclusive, pelo Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, que começou um trabalho de rastreabilidade com um pó químico que é colocado no ouro aqui na Baixada Cuiabana, no momento que o ouro sai da mineradora para depois ser fundido. E ele acompanha, é tipo um DNA, um marcador. Você chegou a conhecer esse projeto? Não conheci o projeto. Mas o que você acha como química? É possível fazer isso? É possível. É uma técnica que a gente ainda não tem utilizado. Mas ela é completamente viável, a gente pode utilizar e é um caminho sem volta, porque a partir desse momento que a gente faz a rastreabilidade desse metal e de qualquer outro metal, a gente consegue alguns outros gargalos. Exato. E a gente consegue suprimir algumas atividades que a gente pode chamar de atividades criminosas, né? Eu fiquei com um grilo na minha cabeça. Vou perguntar para as meninas aí o que elas conhecem sobre rastreabilidade, porque é sempre um assunto muito polêmico. Você tem a Polícia Federal fazendo um trabalho nesse sentido, né? Não, mas é legal a gente falar disso, né? Porque também outro, assim como tirar o mercúrio do sistema, é um caminho também sem volta. Essa questão da rastreabilidade. Saber de onde o ouro foi produzido, até onde ele chegou. E converge, né? São coisas convergentes. Porque além de você garantir a origem e você saber que ela é lícita, você sabe que na origem não houve nenhum dano ambiental, que é o que vocês fazem com relação às alternativas ao mercúrio. Exatamente. Você tem uma certeza que vem de um empreendimento que é licenciado, Exato. segue as normas de segurança, que atende todos os quesitos de funcionários, né, trabalhistas, enfim. Tem tudo isso, né? E cada vez mais essas coisas estão todas interligadas, né? Não, eu quero fazer um esclarecimento aqui, porque a gente falou duas coisas em momentos diferentes que podem se chocar para os leigos que nos assistem. Vamos lá. Você falou sobre a contaminação do mercúrio, que o mercúrio é um metal contaminante, que onde ele toca, ele deixa traços. Deixa traços. E aí a gente falou sobre recuperação de áreas, de garimpo. E as pessoas pensam assim: nossa, mas como que você vai recuperar uma cava de garimpo, um buraco de garimpo e fazer um tanque de pesca? Lá passou mercúrio. Não. Aí que a gente... é por isso que a gente tem que esclarecer. O mercúrio tudo que a gente fala aqui no podcast, a gente fala sobre empreendimentos lícitos, que tem acompanhamento, que tem licença ambiental, que tem fiscalização da SEMA, dos órgãos de proteção ambiental. É bom que a gente deixe isso claro, né? Claro. Porque quando as pessoas pensam em garimpo, já pensam em atividade criminosa. Não é o nosso caso. Não é. A gente está falando de atividade lícita. E garimpo não é uma atividade criminosa. Garimpo é uma atividade licenciada. Exatamente. O que é fora disso é o quê? Extração ilegal. Exato. E aí eu queria falar sobre isso, porque nessas cavas, você cava para tirar o minério, mas todas as substâncias ali, a separação, o refinamento do ouro é feito no local fechado, a central de amalgamação. Hoje está amarrado essa palavra. Até o final do podcast você vai conseguir falar. É bom deixar claro, né? Com certeza. Antes da gente ter a central de amalgamação, a gente ainda tem um outro processo, que é o beneficiamento, né? Então, forma-se um concentrado, então não é todo aquele montante de rocha que é movido que vai se misturar com o mercúrio para depois ele ser reutilizado, o espaço ser reutilizado. E aí a Dayana, ela tem muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu. Então, por favor, Dayana. Então, a gente tem, nos empreendimentos da cooperativa, né, de agora para o futuro aí, bem próximo, nós vamos ter duas centrais. Uma é a central de amalgamação, onde faz a utilização do mercúrio, onde todo o material que entra nesse espaço é um material que fica nesse espaço. Toda a água utilizada nesse espaço é uma água que faz a recirculação dentro desse espaço. Então, tudo que tem contato com o mercúrio fica nesse espaço. Vamos pensar assim. E a gente vai ter a central de teste tecnológico, que é a central onde nós vamos desenvolver a lixiviação. Pode ser a lixiviação cianetada, pode ser a lixiviação ácida. E qual é o outro método? E qualquer outro método diferente de amalgamação. Diferente da utilização do mercúrio. Vai ser desenvolvido nessa central de teste tecnológico, que também segue essas regras, né?
a água é só a água que é utilizada lá dentro, o material não tem material contaminado, a gente tem tratamento de efluentes. Então a gente tem esse cenário. Mas antes do material chegar a essas 2 centrais, quando ele tira lá do buraco, né? Ele abre aquela cava enorme com a pá carregadeira, com a escavadeira. Esse material, ele passa por uma planta de beneficiamento, onde vai passar pelos moinhos, pelas centrífugas, hidrocicones. E esse material é reduzido a quantidade para que seja encaminhado para essas centrais. Então, não é que o mercúrio foi utilizado lá na lavra. Como as pessoas imaginam. Não é isso. Ele é usado só no momento de fazer a amalgamação. Aí você pensa, né? Vai abrir um buracão. Você não vai beneficiar todo aquele minério que Não, foi beneficiar tirado. você vai apurar ele. Você vai apurar, Você vai chegar no montante onde possa se encontrar ouro e levar para essa central. Exatamente. A lavra é o lugar onde você faz o desmonte do seu material. Onde você tira o material para levar para a planta de beneficiamento. E com relação ao cianeto, só para eu entender, quais são as possibilidades de contaminação do meio ambiente com o cianeto? Você já falou que ele é feito uma central fechada, igual vai ser. Mas se houver qualquer tipo de vazamento, qual é o dano que ele pode causar? O dano se comparado ao mercúrio? É a nossa química que responde. Diferentes mecanismos de toxicidade, né? Ele age a nível molecular. Então, quando a gente fala de toxicidade, ele pode causar a morte. E aí você tem um desequilíbrio, né? De um ambiente aquático, uma lixiviação no solo, né? Ele vai penetrar no solo, a água vai conduzir ele a outros ambientes. Mas a principal questão é esse desequilíbrio que ele pode causar, porque como ele é tóxico, ele leva à morte. Então a gente não pensa só naquilo que pode ser causado in situ, né? Não só com quem trabalha com o cianeto, mas o que pode acontecer tendo em vista que ele pode se utilizado novamente, né? De forma irracional, ele pode sim gerar um dano ambiental tão grande quanto a utilização de mercúrio. A diferença é que ele não perdura. Como eu comentei com vocês antes, né? Ele pode ser oxidado, ele pode passar por outros processos e isso elimina a toxicidade dele. Mas até que se chegue a esse ponto, ele tem esse irmão. E o manuseio? O que você vem com esse medo do cianeto, né? Quando a gente fala cianeto de sódio, né? Todo mundo com medo e tal. É a questão do gás, né? Eu acho que é importante a gente esclarecer. Diferenciar. Do gás, né? Isso. O cianeto em si, ele não é tóxico da forma como a gente trabalha. Existem algumas situações em que esse cianeto pode causar essa morte. Aí sim, se ele estiver diluído em água, né, com esse íon, e aí ele pode interagir a nível molecular, como eu comentei. E quando a gente fala de saúde do trabalhador, de quem tem esse contato imediato, o que remete, né, aquelas cenas tristes que a gente acaba se lembrando, é o gás. O gás que é formado é o ácido cianídrico. Então, para que esse gás seja formado, eu preciso de um pH que favoreça essa formação. Então, eu tenho que ter um pH abaixo de 9, por exemplo, né? E aí, esse gás é formado e a inalação desse gás leva... Por isso que é importante ter uma Isabela, uma química na sua mineração para poder fazer RT, responsável técnica, né? Pelo projeto. Para fazer o projeto. E a gente vê que hoje essa preocupação com ter profissionais de várias áreas dentro da mineração só fez com que a mineração evoluísse, né? Sim. Evoluísse assim, de uma forma grandiosa e muita responsabilidade ambiental, social, essa questão também de buscar novas tecnologias, é muito interessante. Eu só fiquei em dúvida com relação a uma coisa. E como é que é feito com os profissionais que manuseiam o cianeto? Existe algum tipo de proteção? Uma roupa especial? Para manipular? Não. Existem alguns cuidados, sim. A gente não tem a utilização de um traje para aquilo, né? Mas a gente evita contato com a pele, contato com água. Então, por que eu não posso ter contato com a pele? Porque eu tenho água, né? Tem suor da gente. Então, você pegar minha mão aqui, por exemplo, tá super suada. Quando ela entra em contato, esse suor com o cianeto,
cápsula de solução. Então, isso pode ter algum efeito. Mas tá sua hora de quê? De nervoso? Que perigoso. Fique nervosa não, fala tão bem, né? Tem. Aí, então, a gente também tem controle de temperatura, de umidade, para que essas pessoas não sejam expostas ao risco, né? Então, a gente tenta diminuir o máximo possível desse risco, pensando na saúde. E nós já temos case de sucesso, locais, países onde esse método é usado com sucesso, assim? Que a gente possa se espelhar e falar, olha, lá no Canadá é muito usado. É uma prática comum no Canadá, existem casos na Austrália, a gente também tem na África, né? Infelizmente, o receio grande do cianeto também veio de um desastre na África, né? Uma tragédia na África, mas a gente tem, sim, várias possibilidades em outros países que a gente já vem conhecendo. Inclusive, é fonte de conhecimento para a gente melhorar nossos processos, né? Perfeito. Meninas, a gente está encaminhando já para o nosso final do podcast, mas antes eu gostaria de saber de vocês como que vocês lidam o assunto mineração com pessoas que não fazem parte do nosso meio, porque a gente sabe que tem um preconceito muito grande. Como é que é isso quando vocês encontram amigos que não fazem parte desse mundo, desse universo? Quais são as dúvidas que eles têm? O que vocês buscam de levar de informação, de tirar alguns estigmas? De vocês são as dúvidas que eles têm. Tipo, você está trabalhando com cianeto? Como assim você está trabalhando com cianeto? Que perigo. Com mercúrio. Essa história do mercúrio. Mas é assim, ótimo esse meio de comunicação. Exato. Né? Que espero que chegue a muitas pessoas para esclarecer essas dúvidas, né? Desmistificar essa questão, né, do uso do cianeto. E do mercúrio também, né? Na forma e da mineração. Exatamente. Porque quando você fala mineração, o pessoal atrela a um problema, então uma coisa negativa. Então, assim, a gente enfrenta esses desafios, né? E a gente fala sempre aqui no nosso podcast, se a população, a humanidade evoluiu até aqui, se deve à mineração, né? Porque se não fosse a mineração, a gente não estaria aqui, não só pelo papo, mas pela tecnologia empregada em tudo isso que a gente tem aqui. Pelo plantio, água, tudo é mineração, né? Você não tem uma agricultura de qualidade se você não tiver mineração. Exato. Mas eu tenho uma dúvida. Pode? Você sabe, o maior estado. Qual que é o maior estado? Não, tire sua dúvida agora, que a gente está encerrando o podcast. Qual que é o maior estado minerador do Brasil? É Minas Gerais. Minas Gerais. Você é mineira? Eu sou mineira. Você viu pelo sotaque. Sotaque no nega. Você é de que região de Minas? Do sul. Do sul de Minas. Cidade. Você se apaixonou pela mineração lá? Não, aqui. Aqui? Já mais mato-grossense do que mineira? Eu já sou mato-grossense. Né? Tá há quanto tempo aqui já? Ixi, 16 anos. 16 anos. E não tem vontade de voltar para Minas, porque eu já percebi, né, assim, nos nossos programas e conversando com as pessoas, que a maior parte dos engenheiros de Minas que se formam aqui na UFMT vão para Minas Gerais depois trabalhar. Eles roubam nossos profissionais. Aqui é um mercado maior, né? E você fez o caminho inverso, né? Ainda bem para mim. Da cooperativa. E você, Isabela? É mato-grossense mesmo? Eu sou cuiabana. Cuiabana. De Chapecruz. Tamo junto. De Chapecruz. De Chapecruz. Não. Não, mas nasci, me criei aqui, me formei aqui e gosto muito daqui. Então, não tenho intenção de sair. Você vê que Mato Grosso produz bons profissionais, né? Eu fiquei encantada. Em alguns momentos perdido, mas tá tudo certo. Mas é que o bom do nosso podcast é que é uma fonte de conhecimento, né, Rafa? Toda pessoa que a gente traz aqui, cada profissional que chega, que senta nessa mesa, a gente consegue extrair um pouco de conhecimento e passar esse conhecimento para quem nos ouve e quem nos assiste. Foi uma satisfação recebê-las aqui. A gente agradece em nome da cooperativa, né, a oportunidade. Realmente, para a gente é muito importante falar sobre o que tem sido feito, falar sobre a segurança das atividades que estão sendo desenvolvidas, para a gente também. A responsabilidade que está por trás de tudo isso, né? E a gente deixa o espaço aberto para que vocês possam vir mais vezes, bater papo sobre outros assuntos da mineração aqui na Baixada Cuiabana, que a gente sabe que só cresce e é feita com bastante responsabilidade. Obrigado, manda um abraço aí
para o André e todo o pessoal da direção da Cooper-Poconé. E fala que ele está convidado para vir aqui, viu? Não fuja. Continue não fugindo. Pessoal, foi um prazer. Mais esse episódio do Podcast Mineral tá com vocês e convidar para que você possa pegar esse conteúdo, levar para frente, principalmente para quem não conhece a mineração, para conhecer a importância que ela tem, os empregos que ela gera. E aqui a gente fala de mineração, porque mineração é o que, Rafa? Essencial. Essencial. Um abraço e até o próximo episódio do Podcast Mineral. Até lá. Podcast Mineral. Apoio. IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Company e Expo Minério 2024. Exposição, Congresso e Negócios de 7 a 9 de novembro em Cuiabá.